Estou ansioso para fecharmos perdão, para entrarmos nos versos seguintes de Colossenses 3, onde diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Porque eu creio que a nossa geração precisa de uma experiência viva com a palavra de Cristo que habita em nós, que molda a nossa forma de agir, que guia a nossa forma de pensar. Mas hoje, a gente vai dar uma passadinha final nas questões relacionadas a perdão, para a gente poder abandonar esse tema, senão a gente fica nele. E eu concatenei todas as perguntas que eu recebi. Eu recebi mais de 30 questões, por e-mail, por WhatsApp. E eu separei essas questões em 5 aspectos, e nós vamos responder esses 5 aspectos hoje. Ok? Ver e rever alguns deles. Então hoje nós vamos fazer alguns exercícios. Um deles é ler novamente todos os textos. Tenha um pouco de paciência, porque nós vamos ler bastante juntos hoje. Vamos lá? Colossenses 3:13 é por onde vamos começar. Vamos juntos? Podem começar. Aí nós começamos a introduzir a ideia de perdão a partir da mesma raiz da palavra graça e da mesma raiz da palavra dom. Uma coisa que eu queria dizer para vocês: se vocês quiserem receber os slides, basta mandar um WhatsApp para mim ou para o André. Todo o material que a gente produz é disponibilizado, nada é nosso. Eu não tenho nada aqui. De graça eu recebo e de graça a gente dá. Não tem esse negócio de pagar R$10 para receber um CD, não. É só entrar no nosso canal, no YouTube, que todas as ministrações estão disponíveis. É só mandar um WhatsApp para a gente, para mim ou para o André. Você vai receber os slides. Não tem nenhuma preocupação quanto a isso. A ideia de perdão é algo que é oferecido gratuitamente, sem cobrança, sem que isso seja demanda por um reconhecimento. Perdão é algo que se oferta. Perdão é algo que você dá, não que o outro merece. Esse é o senso comum. Vivemos numa realidade onde os outros têm que merecer o nosso perdão. E quanto mais eles se humilharem, mais a gente se sente capaz de perdoar, porque a humilhação do outro vai motivar o meu perdão. Perdão, charizomai, que é o verbo perdoar, ele vem da mesma raiz da palavra graça, dom imerecido, favor imerecido, e da palavra dom, presente, aquilo que você doa espontânea e amavelmente. Então o perdão não é uma conquista pelo mérito do outro. Perdão se oferta. Da mesma forma como Cristo nos perdoou, e Ele nos ofereceu o seu perdão, quando nós ainda éramos pecadores. Quem deu primeiro a Ele para que Ele fosse recompensado? Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo pergunta isso. Quem foi seu conselheiro? Quem deu a Ele primeiro? Vamos continuar, Juju? Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele vai nos dar exatamente essa perspectiva de perdão. Vamos lá? Juntos? E perdoa-nos as nossas dívidas. Vamos começar de novo para vocês lerem juntos? Vamos lá? E perdoa-nos. Agora, Juju, você vai descer lá no ponto 1, dispositivo. Pode descer um pouco mais. Aí. É muito importante que entendamos esse dispositivo. O que Jesus está nos dando é um dispositivo claro. Quando eu perdoo,
Então eu posso ter a percepção da graça de Deus, porque a amargura me priva da graça de Deus, de acordo com o texto de Hebreus. Vamos voltar lá no texto de Hebreus, Juju, está um pouquinho aí em cima. Volta um pouquinho mais, aí. Hebreus 12, 14 e 15. Vamos lá? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A amargura brota, perturba, contamina e priva da graça de Deus. Quando eu perdoo, volta para o dispositivo, Juju. Quando eu perdoo, o que acontece? Eu abro a minha percepção da graça. Porque se eu guardo a amargura, eu estou privado da graça de Deus. Então, quando eu perdoo, isso possibilita que eu entenda, perceba, receba a graça. E se eu recebo esta graça, então eu posso ter uma compreensão diferente da ofensa que me foi feita. E eu sou capaz de ministrar perdão. Se perdoardes as vossas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Porque quando você perdoa, você se abre à graça. Você sai da posição de estar privado da graça de Deus. Então a graça te dá consciência de perdão. E com o mesmo perdão que você foi perdoado, você é capaz de perdoar. Está claro esse dispositivo? Tem alguma dúvida aqui? Está claro que Jesus não está fazendo uma ameaça? Se vocês não perdoarem, eu vou matar vocês na unha. Eu também não vou perdoar vocês. Tem muita gente achando que Jesus está propondo um negócio. Ou vocês perdoam, ou eu não perdoo. Ele está dizendo, vocês perdoam, porque perdoando vocês novamente estão debaixo da graça. Então vocês conseguem entender o perdão que vocês receberam. Isso faz com que vocês sejam capazes de perdoar aqueles que te ofendem. Simples, né? A mesma coisa que acontece lá na parábola de Mateus 18. O homem que foi perdoado por uma dívida enorme, mas não perdoou aquele que devia a ele um pouquinho de dinheiro. E o rei pergunta, você não deveria perdoar da mesma forma que foi perdoado? A compreensão de perdoar o meu irmão é estabelecida na compreensão de que a minha culpa é muito maior. E as minhas ofensas foram muito maiores, mas elas foram todas perdoadas em Cristo Jesus. Nós cantamos isso, exercitando a nossa fé hoje abundantemente, que Jesus venceu na cruz e Ele levou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa culpa e toda a maldição que estava sobre nós. O que é a maldição? A palavra maldição no Antigo Testamento está intimamente relacionada à palavra juízo. Tem pessoas que pensam que maldição é uma coisa isolada, solta. Toda maldição está atrelada à não obediência. Deuteronômio 28 deixa isso claro para nós. Se atentamente ouvides a minha voz, guardardes os meus mandamentos, a minha lei estiver em vossos corações, bendito serás, bendito serás, bendito serás. Não é assim? Bendita será a tua amassadeira, bendito será o teu trabalho, bendita será a tua casa, os teus filhos. Mas o texto continua mais adiante na frente e diz, mas se vocês ouvirem a minha voz e não guardarem, se vocês ouvirem a minha voz e não dispuserem o meu coração para obedecer, qual é a palavra que está lá? Maldito serás, haverá juízo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua amassadeira, sobre...
E para confirmar isso, o texto de Provérbios, se eu não me engano, capítulo 7, 14 ou 14, 7. Confere para mim, Maico. Diz que nenhuma maldição pousa se não tiver causa. Então a maldição não é um bicho que anda por aí pulando nas pessoas. Juízo é consequência daquilo que fazemos ou não fazemos. É 14:7 ou 7:14? Provérbios? Nenhum dos dois? Eu vou trazer esse texto para vocês amanhã, na próxima semana. Nenhuma maldição pousa se não houver causa. Eu tenho quase certeza que é Provérbios. Você pode procurar para mim, Maiquinho? Obrigado. Entendido isso aí? 26. Lê para mim, por favor. Isso. Como um pássaro no seu revoar, como andorinha no seu voo, nenhuma maldição sem causa virá. Algumas versões dizem pousa. Vamos adiante? Vamos, Ju? Vamos entender este elemento do perdão total. Isso aí deu um pano para manga em algumas ministrações atrás. O que é perdão total? É quando eu perdoo a ofensa e o relacionamento é restaurado, tornando-se igual ou melhor ao que era antes. Esse é o perdão partilhado entre os filhos de Deus, dentre os que manifestam o seu caráter, porque receberam do perdão de Deus e se apropriam do perdão de Deus para perdoarem-se uns aos outros. Amém? Tá claro? Nós estamos falando de relacionamentos interpessoais. Vamos lá, Juju. Os aspectos do perdão. Ele é unilateral porque não depende da ação ou reação dos outros. Ele é uma decisão e não um sentimento. Isso aqui é impressionante. Como nós somos enganados com relação ao perdão. Perdoa. Não, mas eu não estou sentindo. Perdão não se sente. Perdão é uma decisão. Se você for esperar que o perdão se alinhe com seus sentimentos de amargura, você nunca vai perdoar. Se você for permitir que você tenha que construir um sentimento benigno para que você possa perdoar, isso nunca vai acontecer. Não é o perdão que gera benignidade, é a graça que faz isso. E perdão tem a mesma raiz da graça. À medida que você perdoa, então a benignidade te enche. Tá claro? E o perdão resulta da nossa compreensão de quanto Deus nos perdoou. Já falamos sobre isso. Aí esse é o segundo aspecto que nós vimos nos textos, nas perguntas. Existem 3 realidades de amargura. E vocês perceberam que elas funcionam como uma engrenagem. Vamos começar com essa da direita. Amargura com os outros. A segunda, amargura consigo mesmo. E a terceira, amargura de Deus. Muita gente tem conseguido perdoar ao outro, mas não perdoa-se a si mesmo. Muita gente está travada na amargura contra si mesmo, porque não consegue se liberar da culpa de ter se permitido viver ou fazer alguma coisa. Ou recebe a culpa da acusação dos outros e aceita essa culpa como uma amargura sobre si. Entendem isso? Tanto quanto precisamos perdoar o nosso irmão, precisamos perdoar a nós mesmos. E o terceiro, mas não menos danoso, é a amargura contra Deus. E essa é impressionante como ela está sustentada na falta de separação que nós fazemos entre fé e expectativa.
Eu creio que Deus fará. Quando Ele não faz, eu me encho de amargura. Eu fico matutando na minha cabeça que Ele deve ser um grande brincalhão, porque se Ele podia fazer e Ele não faz, a minha expectativa é uma, a minha fé é outra. Eu estava conversando com o Mauro sobre isso essa semana. Mauro estava trabalhando comigo um texto interessante, o texto de Daniel, no livro de Daniel, com relação aos meninos que não se curvaram diante da estátua do rei. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ananias, Misael e Azarias. O rei da Babilônia construiu uma grande estátua dele mesmo. E movido pelo seu orgulho e pelos seus maus conselheiros, ordenou que todos se prostrassem diante da estátua. E quem não se curvasse diante dela, seria jogado numa fornalha de fogo ardente. No grande evento da ajoelhação, no grande evento onde todos deveriam se prostrar, houve aquele rito extraordinário e espetacular, onde todos se curvaram, menos 3, aqueles que serviam ao Deus eterno. E eles foram chamados para responder por isso. E quando o rei os questionou, ele disse: caro rei, nós cremos que Deus nos salvará da fornalha de fogo. Mas se Ele não nos salvar, mesmo assim, não nos prostraremos diante da sua estátua. Sabe o que significa isso? Que não era o que Deus faria que mudaria a expectativa da fé deles. Que eles alinhavam muito bem o que eles criam com aquilo que eles esperavam. E se aquilo que eles esperavam não acontecesse, eles continuariam sendo exatamente o que eram e fazendo exatamente o que estavam fazendo. Me ocorreu, Mauro, um exemplo ainda mais impressionante. Jesus no Getsemane. Tratamos sobre isso naquele dia? Não? O que aconteceu no Getsemane? Jesus chamou Pedro, Tiago e João e eles foram orar. Sobre o que Jesus estava orando? Qual era a oração dele? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele cria que Deus poderia realizar aquilo sem que todo o sofrimento o abatesse, e ele tinha plena consciência de tudo o que aconteceria? Sim. Mas se a sua expectativa não fosse cumprida, ele continuaria crendo, mas se entregaria para morrer, para cumprir a vontade do Pai. É por isso que o profeta diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Porque nós enxergamos de uma pequena distância, mas ele enxerga acima de todos os quarteirões. Hoje houve um desfile de carro aberto pela comemoração de uma conquista de um time no Rio, um time de futebol do Rio.
E ao final houve uma confusão com alguns que estavam ali se fazendo de torcedores, mas na verdade eram criminosos, porque eles apedrejaram a polícia. Eles foram detidos e resolveram revidar. Eles foram impedidos de passar numa área reservada e começaram a apedrejar, a quebrar as coisas, a depredar. Estava ouvindo, um pouquinho antes de sair para aqui, um comentário num vídeo do YouTube, que todos aqueles que estavam envolvidos já foram identificados. Porque os policiais que estavam no conflito os viam frente a frente. Mas existiam 8 drones da polícia que estavam filmando tudo de cima. E a visão deles era outra. Eles podiam enxergar o que os policiais no conflito não podiam. Entendem o que é os pensamentos de Deus serem maiores que os nossos? Enquanto nós estamos lutando na nossa fé e nossa expectativa neste plano, no visível, Ele está muito acima de nós, vendo tudo, porque para Ele não há passado e nem futuro, para Ele não há ontem e nem amanhã. Estava conversando com uma criança esses dias e ela me perguntando como que era, Ana Lívia, ela me perguntando como que é esse negócio de Deus ser onipresente, onipotente, onisciente. Lembra, Ana? Eu falei para ela porque isso aí limita quem Deus é de fato. Porque na verdade Deus não é apenas onipresente, onipotente, onisciente. Ele está acima do tempo e acima do espaço. Tempo e espaço são coisas para nós. Deus está fora dele. Foi Ele que criou o tempo e foi Ele que criou o espaço. Então aquilo que nós enxergamos por dentro, Ele enxerga por fora. É extraordinário isso. É por isso que 1000 dias é como um dia que passou. E por isso que as ideias de distância estão ligadas, por exemplo, o Senhor vai distanciar de nós os nossos pecados, assim como o Ocidente está separado do Oriente, assim como o Leste está separado do Oeste. Deus está fora do tempo e fora do espaço. Espaço e tempo é para nós. Para Ele não. Por isso a gente precisa compreender que se tem coisas que não acontecem em nossa expectativa, é porque Deus quer para nós o que é tão melhor que nós ainda não somos capazes de compreender. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que são chamados pelo seu propósito. Todas elas, inclusive aquilo que eu não compreendo, porque Deus não está preso à minha compreensão. E à medida em que eu vou crendo nisso, então a minha compreensão vai mudando. E a minha percepção vai mudando. E os meus sentimentos vão mudando. Ontem eu conversava com um amigo que se formou comigo no seminário. E ele me compartilhando sobre a morte do seu irmão. E ele disse: Evandro, eu quase deixei o ministério porque eu não compreendia por que Deus tinha levado o meu irmão. O irmão dele sofria da mesma enfermidade que o Luiz. Esclerose lateral amiotrófica. E ele disse: nós oramos e nada. E ele disse: eu quase deixei o meu ministério por esta crise. Até o dia que o Espírito me disse: por que você me culpa pelo que você me pediu?
Eu disse: como eu te pedi? E você disse: todos os dias você orava para que eu lhe desse descanso. E ele descansou. Ele não tem mais dor, não tem mais lágrima, não tem mais limitações. E ele dizia para mim: Evandro, eu entendi que o problema não era o que Deus tinha feito, era que eu não conseguia soltar o meu irmão. Eu o queria comigo, mesmo à custa do sofrimento dele. Os irmãos entendem isso? Talvez a gente crie um momento para tratar mais especificamente essas questões que envolvem expectativas. Mas a quantidade de gente amargurada com Deus, porque acha que Deus podia mudar a história dela e não mudou porque não quis. Ou que orou e Deus não fez. Porque queria e Deus não deu. Precisamos pensar um pouco melhor sobre isso. Eu preciso pensar um pouco melhor sobre isso. Porque a base do relacionamento com Jesus é negar-me a mim mesmo. E se eu nego a mim mesmo, então eu já não tenho vontade. A vontade é dele, assim como Jesus teve compreensão de que teria que padecer, porque era assim que o Pai queria. E quando o apóstolo Paulo descreve isso, ele diz: porque aprove a Deus. Isso se reforça na ideia de Lucas quando ele escreve o livro de Atos. Ele vai descrever que aprouve a Deus entregar Jesus para ser morto em nosso lugar. Precisamos caminhar nessas compreensões. Vamos lá, mais adiante. O terceiro responde a algumas perguntas também. A diferença entre conceder perdão, que é remover as raízes de amargura, e não tornar mal por mal, que é você se vacinar contra isso. Aí nós temos especificamente o texto de Mateus 5. E aí nós não vamos ter tempo de lê-lo, mas se você quiser ler, lá está. Se alguém te ferir na face, oferece a outra. Se alguém quer arrancar a sua camisa, entrega a capa. Se alguém te obrigar a carregar a sua carga por 1.000 metros, anda com ele 2. Dá o que te pede emprestado. Ele diz: orai pelos vossos inimigos, abençoai os que os perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Está claro isso? Enquanto o perdão me liberta da amargura, não revidar o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem, me vacina, impede que a amargura entre, que a ofensa me atinja. Está claro isso? Nós usamos uma ministração inteira para tratar disso. Vamos prosseguir, Juju. Romanos 12, 17 a 21. Vamos lá? Juntos? A ninguém torneis mal por mal. Vamos começar de novo? A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrita: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, vence o mal com o bem. Se ele tiver sede, vence o mal com o bem. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Alguns me perguntam: como eu reajo contra quem me ofende? Vença o mal com o bem. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Juju, esse é o texto que trata
de como vencer as situações que nos são propostas em ofensa. Depois os irmãos leiam com calma. Pode passar, Juju. Senão a gente não vai ter tempo. Pode passar. Essa é outra questão que responde a um monte de perguntas. A diferença entre perdão e relacionamentos. Vamos lá, Juju? Colossenses capítulo 13 nos traz o padrão que nós devemos usar para perdoar aos nossos irmãos, aqueles que convivem conosco e querem viver em Cristo Jesus assim como nós, que erram, que falham, que se equivocam, mas que estão lutando por isso. Essa semana eu ri sozinho vendo um videozinho na internet, onde um garoto que é considerado o rei do WhatsApp no Nordeste, estava explicando por que ele deu uma resposta errada num grupo de WhatsApp. Já viram? E ele diz: me perdoem, houve um equívoco, e esse equívoco eu estou pedindo, e ele vai insistindo no equívoco, não é? Infelizmente, às vezes a gente incorre no equívoco. A gente está tentando, mas não consegue. A gente escorrega. A gente às vezes se pega amargurado, ofendido, mas nós estamos lutando para não viver assim. Então o padrão de Colossenses 3,13 é para que usemos isso entre os nossos irmãos. E aí vem a resposta interessante que o apóstolo Paulo nos mostra, resultado de uma conversa minha com o Maicon. Passa, Juju. Volta lá. Volta lá. O perdão total descreve a realidade dos relacionamentos entre pessoas que revelam o caráter de Jesus. As ofensas são removidas e o relacionamento é restaurado, tornando-se igual ou melhor do que era antes. As orientações quanto aos relacionamentos, nas instruções à sua igreja, nas porções seguintes, tratam da forma de relação com indivíduos que não manifestam o caráter de Jesus. No entanto, podem estar em meio ao convívio das comunidades. Essas pessoas são manifestas por suas posturas, por suas atitudes e por sua forma de pensar e viver. Há muitos que estão entre nós e não são nossos. É no meio do trigo que está plantado o joio. E quem separa é o agricultor com a panaeira. Não me cabe e não cabe a nenhum de nós separar trigo e joio. Mas trigo e joio são manifestos pelas suas obras, pelos seus frutos. E aí, vamos lá? A sequência de textos que apresentamos nas duas últimas semanas: Timóteo 3,5, Romanos 16,17, Efésios 5,7, Mateus 18, 15 e 17. Para aí, Juju. Afastar-se, desviar-se, evitar e não conviver, não compartilhar, não ser seu companheiro e considerar gentil e publicano é para aqueles que não querem absolutamente nada com a graça e a misericórdia de Jesus e infelizmente querem nos oprimir, dizendo que nós temos que ter com eles atitudes porque somos de Jesus e eles podem fazer conosco o que bem quiserem e bem entenderem. Isso não é assim. Indivíduos cruéis, que negam a Jesus, que negam a palavra, que negam o temor do Senhor, que negam tudo que tem a ver com Deus, mas sempre tem uma palavra de acusação. Ao nos ofender, ao nos humilhar, ainda dizem assim: você não é de Jesus? Então o apóstolo Paulo nos ensina como fazer. Joga a amargura fora? Sim, mas desvia deles. Não compartilha com eles, evita-os, porque a natureza deles é uma natureza, por essência, que resiste a tudo que é de Deus. E muitas vezes nós nos tornamos reféns e ainda nos sentimos culpados por isso. Vamos continuar, Juju? Por fim, o quinto e último, que foi o que mais eu tive perguntas.
E quantas amarguras ocorrem dentro do relacionamento familiar? Pais e filhos, esposo e esposa, parentes mais próximos. Como lidar com isso? Aquilo que está descrito de perdão total e aquilo que está descrito de nós não compactuarmos, desviarmos daqueles que mantêm atitudes que não condizem com a graça de Deus, isso não se aplica aos relacionamentos que constituem sacerdócio. Aí você vai me perguntar, que bicho é esse? O que é esse negócio de relacionamento que constitui sacerdócio? O que era um sacerdote? O que era a figura do sacerdote no Antigo Testamento? Que era alguém que Deus constituiu para que entrasse diante da presença de Deus, levando a oferta e o sacrifício do povo, não foi isso? Sacrifício pelo pecado, sacrifícios de oferta de gratidão, de ações de graças, sacrifícios pelo pecado do povo e pelo pecado individual. O sacerdote era quem levava, ia no lugar do indivíduo para entregar ao Senhor o sacrifício. Sacerdócio é essa ideia de alguém que ocupa o lugar que é do outro. Mas isso acontece como? Quando o texto bíblico trata da relação entre homem e mulher, diz que já não são dois, mas uma só carne. Então um é outro e o outro é um. E aí, como lidar com as questões que envolvem isso? E os pais e filhos? Quantidade de amargura que existe entre pais e filhos, mães e filhos, filhos e mães, filhos e pais. Também constituem sacerdócio? Sim. A figura utilizada por Deus para nos revelar a relação dele conosco é a figura de um pai que gera filhos espirituais, que são semelhantes a ele e que têm a mesma natureza. Quando somos redimidos em Cristo Jesus e quando nascemos de novo, nós somos semelhantes a Jesus. E se somos semelhantes a Jesus, somos tal qual Ele é. Se somos tal qual Ele é e a plenitude de Deus está nele, então nós somos participantes da natureza de Deus. Entendem isso? Ele em nós e nós nele. A figura é a figura dos pais e dos filhos. Jesus e a igreja, assim como Cristo morreu pela igreja para apresentá-la sem mácula nem ruga, a relação da igreja com Jesus é semelhante à de uma mulher com seu marido. Então o que acontece? Existe uma série de orientações no Novo Testamento que tratam especificamente destes relacionamentos. Vamos dar uma olhadinha? De saída tem essa lista aí, ó. Mateus capítulo 19, 4 e 6, Efésios 5, 21 a 33, Colossenses 3, 18 e 19, 1 de Pedro 3, de 1 a 7, 1 Coríntios 7, de 1 a 40, o capítulo inteiro trata sobre a questão de casamento. Com relação a pais e filhos, nós vamos encontrar orientações muito claras em Efésios 6, de 1 a 4, em Colossenses 3, de 20 a 21, e Hebreus 14, de 4 a 11. Existem outros? Sim, muitos outros, mas este seria um bom começo. Se você quer saber o que Deus pensa sobre o seu relacionamento com a sua esposa, os textos estão aí. Se você quer saber o que Deus pensa acerca do seu relacionamento com seus filhos, e você como filho no seu relacionamento com seus pais, os textos estão aí. Poderíamos ler cada um deles, mas sairíamos daqui meia-noite, né? Então, se quiser fotografar, se quiser guardar, anotar, vou pedir a Juju para deixar esse slide aberto aí mais tempo.
Na sequência da exposição de Colossenses, nós vamos tratar de alguns aspectos. Esses são 5 aspectos mais básicos que nós encontramos nas questões e nas perguntas que nós recebemos. Alguma outra pergunta? Nós estamos prontos a responder, a tentar responder ou te enrolar, né? Alguém que tem alguma dúvida sobre essas questões que envolvem perdão? Sim. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher e tem que amar a sua mulher, tratar dela como a seu próprio corpo. Isso aí o texto está dizendo assim abertamente. Tem alguns indivíduos incrédulos que andam dizendo por aí que a Bíblia é machista. Se colocaram essa caraminhola na sua cabeça, deem uma lidinha por favor nos textos que estão ali e depois você me diga se isso é uma defesa machista. Sim. Lá na frente. Irmão Roque tem toda a razão. Diz que em Cristo Jesus nós fomos feitos reino de sacerdotes. Exatamente isso. Aqueles que ministram diante do Senhor. Alguma pergunta sobre perdão? Para a gente não deixar nada para trás? Todas que chegaram para mim eu respondi nesses 5 aspectos. Marido e mulher, esposa e filhos. Me perguntaram aqui se irmãos e irmãs constituem sacerdócio. Marido e mulher, esposa, pais e filhos. Relacionamento entre irmãos é fraterno, assim como o meu relacionamento interpessoal com as outras pessoas. Tem outra natureza? Tem, porque tem sangue. Relacionamentos mais íntimos, mais próximos. Mas é o mesmo trato. Sim. A pergunta da Junair. No caso, na casa onde não há uma presença masculina, a mulher pode assumir o sacerdócio sobre seus filhos? Pode e deve. E na ausência do seu marido também. Às vezes o marido está viajando, você tem que assumir o sacerdócio da sua casa. O que é assumir o sacerdócio da sua casa? É conduzir seus pequenos, é instruí-los, é dar limite a eles, é admoestá-los no ensino do Senhor. O texto específico de Hebreus 12 trata disso com uma clareza impressionante. Alguma outra dúvida sobre perdão? Vamos fazer igual aqueles momentos de casamento. Fale agora ou cale-se para sempre. Sobre perdão? Sim. A Cátia falou, não tem dúvida, a dificuldade é fazer. Bom, isso é com vocês, eu não posso fazer isso por vocês. Eu já luto pelo meu. Agora, há uma coisa que eu gostaria de fechar o encontro de hoje dizendo para vocês. O Senhor nos deu 2 recursos. A sua palavra que habita em nós e o seu Espírito que habita em nós. Se você acha difícil, continue tentando. Se você acha impossível, excelente. Deus é o Deus do impossível. Use a palavra que está em você. Peça a ajuda do Espírito que vive em você. Ele nos foi dado o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos para gerar a vida de Jesus em nós. Use isso. Tenha-o como seu companheiro. Não tenha medo das suas limitações. Encare as suas limitações nos olhos. Chame-as pelos nomes. E se você cair, levante-se
e prossiga, porque não há quem não caia. Mas nós não somos daqueles que ficam prostrados. Nós nos levantamos e ficamos de pé. Amém? Vamos ficar de pé então e encerrar hoje.